O som de trancas ecoa pelos corredores. O cheiro de umidade e suor se mistura ao ar pesado de tensão. Homens amontoados em celas minúsculas, alguns de pé por falta de espaço para sentar, outros tentando dormir sobre pedaços de papelão no chão frio. Essa era a realidade da Casa de Detenção de São Paulo, mais conhecida como Carandiru, no início da década de 1990. Projetado para abrigar cerca de 3.200 detentos, o complexo já era um monstro superlotado, com mais de 7.000 presos vivendo em condições precárias, insalubres e violentas. A superpopulação carcerária não era apenas um número estatístico, era um barril de pólvora prestes a explodir. Ali, o poder do Estado se limitava aos muros externos. Dentro, leis próprias, códigos de silêncio e regras impostas pelos próprios presos ditavam o ritmo do dia a dia. No Brasil, o início dos anos 90 era marcado por altas taxas de criminalidade, inflação descontrolada e um sistema prisional em colapso. As cadeias do país eram conhecidas por serem depósitos humanos, onde o objetivo parecia não ser a ressocialização, mas simplesmente esconder o problema da criminalidade longe dos olhos da sociedade. A Casa de Detenção, inaugurada em 1956, já tinha uma longa história de episódios violentos, fugas e rebeliões. Porém, nada poderia preparar o país para o que estava prestes a acontecer no Pavilhão 9, uma área considerada uma das mais perigosas do presídio. Nesse setor, estavam abrigados presos de todos os tipos: ladrões, homicidas, estupradores, traficantes. Misturados, sem separação por tipo de crime ou periculosidade. A tensão era constante. Bastava uma faísca para que a violência tomasse conta. E as faíscas estavam por toda parte. Disputas por espaço, brigas entre facções emergentes, conflitos por comida, desentendimentos sobre dívidas de drogas. Os guardas muitas vezes observavam de longe, com medo de entrar em determinadas alas sem reforço policial. Naquele período, São Paulo vivia sob forte pressão para mostrar resultados na luta contra o crime. O governo e a polícia buscavam se impor diante da escalada de violência urbana. Em muitos casos, a estratégia era endurecer, responder com força, e a ordem era não demonstrar fraqueza. Em meio a esse cenário, o Carandiru era mais do que uma prisão, era um símbolo. Para alguns, representava o fracasso do sistema, para outros, a prova de que era preciso agir com mão de ferro. E foi justamente essa visão que moldou as decisões no fatídico dia 2 de outubro de 1992. Por volta do meio-dia, uma discussão entre dois presos se transformaria em algo muito maior. Enquanto dentro do pavilhão os detentos se agitavam, do lado de fora a cidade seguia seu ritmo, sem imaginar que, em poucas horas, o mundo todo estaria falando sobre aquele lugar. A história que vamos contar não é apenas sobre números, 111 mortos. É sobre vidas interrompidas, decisões tomadas sob pressão e as consequências de uma ação que, até hoje, divide opiniões e gera debates acalorados. Prepare-se para voltar no tempo, atravessar os portões do Carandiru e caminhar pelos corredores do Pavilhão 9. Um lugar onde, naquele dia, o som das balas se sobrepôs ao som das vozes, e onde, segundo muitos, a justiça foi substituída pela execução sumária. O massacre que você está prestes a conhecer não é apenas um capítulo da história do Brasil, é um retrato sombrio de como o Estado, quando perde o controle, pode se tornar tão perigoso quanto aqueles que deveria punir. O dia do massacre. O relógio marcava o início da tarde de 2 de outubro de 1992. No Pavilhão 9 do Carandiru, o clima já estava carregado. Uma briga entre dois presos, aparentemente banal, se transformou rapidamente em uma confusão generalizada. O motivo inicial, segundo relatos, teria sido uma discussão por território e pequenas dívidas internas. Mas, dentro daquele ambiente, qualquer faísca tinha o poder de virar um incêndio. A confusão logo ganhou força. Facas improvisadas, pedaços de ferro arrancados de grades e até barras de madeira de beliches começaram a circular entre os detentos. Os gritos ecoavam pelos corredores, misturados com o barulho de portas sendo forçadas e objetos sendo arremessados. O pânico se espalhava não apenas entre os presos, mas também entre os guardas, que observavam a cena de fora, incapazes de conter a situação com os poucos recursos que tinham. Rapidamente, a direção do presídio foi acionada. O comando da Polícia Militar de São Paulo foi informado e, minutos depois, a tropa de choque estava a caminho. A ordem era clara: retomar o controle do pavilhão a qualquer custo. Às 15h40, os primeiros policiais entraram pelo portão principal. Armados com pistolas, metralhadoras, escopetas e até fuzis, eles avançaram pelos corredores estreitos e abafados. O barulho das botas contra o chão ecoava como um prelúdio para o que estava prestes a acontecer.
Ao perceber a presença da polícia, muitos presos tentaram se render, levantando as mãos ou se escondendo em celas. Outros, desesperados, buscavam rotas de fuga, subindo pelas grades ou tentando arrombar portas. Mas, segundo diversos testemunhos, o clima entre os policiais não era de negociação, era de guerra. Os primeiros disparos começaram poucos minutos depois da entrada. O som era ensurdecedor, abafado apenas pelos gritos de dor e desespero. Tiros eram disparados a queima-roupa. Homens caíam no chão, alguns implorando por socorro, outros tentando proteger o rosto e o corpo com as mãos. Em pouco tempo, o chão dos corredores se transformou em um cenário de horror. Corpos amontoados, sangue escorrendo pelas calhas de drenagem e o ar carregado pelo cheiro metálico característico. O massacre durou cerca de 3 horas. Durante todo esse tempo, não houve registro de policiais mortos ou feridos, um dado que, até hoje, levanta questionamentos sobre a forma como a operação foi conduzida. Relatos de sobreviventes afirmam que, em muitos casos, os detentos já estavam rendidos quando foram executados. Alguns foram mortos dentro das celas, outros no pátio, onde deveriam estar sob controle. As imagens captadas após a ação, registradas por fotógrafos e equipes de TV, mostravam um cenário que chocou o Brasil e o mundo. Mais de 100 corpos sendo retirados em sacos plásticos pretos, alinhados um ao lado do outro. Do lado de fora, familiares aguardavam notícias, mas a cada hora que passava, a esperança diminuía. Muitos só descobriram o destino de seus entes queridos quando viram o nome na lista de mortos divulgada mais tarde. Quando o tiroteio cessou, o pavilhão 9 estava em silêncio. Mas não era o silêncio da paz, era o silêncio pesado, denso, carregado de morte. Um silêncio que denunciava que algo muito maior do que controle de rebelião havia acabado de acontecer. Ao final, 111 detentos perderam a vida. Nenhum policial foi responsabilizado imediatamente. O episódio ficaria marcado na história como o Massacre do Carandiru, um dos maiores assassinatos em massa já ocorridos dentro de um presídio no mundo. Essa não foi apenas uma ação policial, foi um divisor de águas na relação entre o Estado, a justiça e a população carcerária. A partir daquele momento, a sociedade brasileira seria obrigada a encarar uma pergunta desconfortável: até onde o poder pode ir em nome da ordem? As investigações e a repercussão nacional e internacional. O dia seguinte ao massacre amanheceu com o Brasil mergulhado em choque. Os jornais estamparam fotos de corpos amontoados, corredores manchados de sangue e olhares vazios de sobreviventes. Em poucas horas, a notícia já havia ultrapassado fronteiras, ocupando manchetes de grandes veículos internacionais como The New York Times, BBC e Le Monde. A versão oficial divulgada inicialmente pela Polícia Militar era de que houve resistência armada por parte dos presos e que a ação tinha sido necessária para evitar uma tragédia maior. Mas essa narrativa começou a ruir rapidamente diante das evidências. Nenhuma arma de fogo foi apreendida com os detentos, apenas facas improvisadas e objetos cortantes. Além disso, a ausência total de policiais feridos levantava suspeitas. Como um confronto tão intenso poderia ter deixado ilesos todos os agentes? O Ministério Público abriu investigações e, para a sociedade civil, ficou claro que o episódio não foi uma simples operação de contenção, mas uma execução em massa. Organizações de direitos humanos, como a Anistia Internacional e a Human Rights Watch, denunciaram o caso como uma grave violação dos direitos humanos, exigindo uma apuração imparcial. As primeiras perícias realizadas no pavilhão 9 reforçaram as denúncias. Muitos corpos apresentavam tiros a queima-roupa, inclusive na cabeça, e marcas que indicavam que os detentos estavam ajoelhados ou deitados no momento em que foram atingidos. Para investigadores independentes, esses elementos apontavam para execuções sumárias, não para trocas de tiros. O governador de São Paulo na época, Luiz Antônio Fleury Filho, defendeu publicamente a ação da PM, afirmando que ela havia evitado mortes ainda maiores. Essa declaração gerou indignação e polarizou a opinião pública. Para muitos, o massacre era um exemplo claro de abuso de poder. Para outros, tratava-se de uma resposta necessária à violência carcerária. Enquanto no Brasil o debate se acirrava, no exterior a repercussão foi devastadora para a imagem do país. Revistas e jornais estrangeiros questionavam como uma democracia recém-saída de um regime militar podia tolerar tamanha brutalidade. O episódio se tornou tema de debates em universidades, fóruns internacionais e até na ONU, onde se discutiu a necessidade de reformas urgentes no sistema penitenciário brasileiro. O clima de pressão levou a uma investigação formal que se arrastou por anos. O comandante da operação, Coronel Biratã Guimarães, foi apontado como o principal responsável.
Em 2001, ele foi condenado a 632 anos de prisão pelas mortes dos 102 detentos atribuídas diretamente à sua ordem. No entanto, em 2006, a condenação foi anulada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, sob a justificativa de que o coronel havia agido em estrito cumprimento do dever legal. Essa decisão foi vista por muitos como uma vitória da impunidade. Para os familiares das vítimas, era como se as mortes não tivessem significado nada diante da lei. Já para os sobreviventes, o trauma do massacre se somava ao peso de ver que ninguém seria realmente punido. O massacre também inspirou obras de arte, livros e filmes, sendo mais conhecido o longa-metragem Carandiru, 2003, baseado no livro de memórias do médico Drauzio Varela, que trabalhou anos dentro do presídio. Embora o filme não mostre detalhadamente a violência do dia 2 de outubro, ele ajudou a reacender o debate sobre as condições desumanas das prisões no Brasil. No campo político, o caso foi usado como símbolo tanto por aqueles que defendem o endurecimento das leis quanto por quem luta por reformas humanitárias no sistema prisional. Até hoje, 33 anos depois, o massacre do Carandiru continua sendo um fantasma na memória coletiva do país. Um lembrete cruel de que, quando a justiça falha, o preço pago é medido em vidas humanas. A repercussão nacional e internacional mostrou que não se tratava apenas de um episódio isolado. Era o reflexo de um sistema inteiro, corroído por violência, superlotação e abandono. E talvez essa seja a maior lição do caso. Sem mudanças estruturais, tragédias como essa estão condenadas a se repetir. As consequências e o legado do massacre. O massacre do Carandiru deixou marcas profundas, não apenas nas famílias das vítimas, mas também na história do Brasil. A tragédia se tornou um divisor de águas no debate sobre direitos humanos, sistema penitenciário e a atuação das forças de segurança. Nos dias que se seguiram, o clima nas ruas de São Paulo era de tensão. A sensação de que o Estado havia cruzado todos os limites se espalhou entre defensores de direitos humanos, enquanto uma parcela da população, influenciada por discursos de lei e ordem, considerava a ação policial como uma resposta justificada à violência carcerária. Esse embate ideológico permaneceu vivo por décadas, alimentando debates políticos e polarizando opiniões. Para os familiares dos mortos, o massacre foi mais do que uma perda. Foi uma ferida aberta que nunca cicatrizou. Muitos jamais receberam indenização ou reconhecimento oficial de culpa por parte do Estado. O silêncio das autoridades, para essas famílias, soava como um segundo ato de violência, uma negação da dignidade de seus entes queridos. No campo jurídico, o caso se arrastou por anos em um labirinto de recursos, apelações e reviravoltas. A anulação da condenação do coronel Biratã Guimarães, principal acusado, foi um golpe duro para aqueles que esperavam justiça. O fato de que nenhum policial tenha cumprido pena pelas 111 mortes é, para muitos, a prova de que existe um sistema de impunidade quando os acusados pertencem às forças do Estado. Mas o massacre não foi esquecido. Ele inspirou movimentos sociais, ONGs e grupos de defesa dos direitos humanos a intensificarem suas ações contra a superlotação e as condições degradantes nas prisões brasileiras. Pesquisadores e acadêmicos começaram a usar o Carandiru como um caso emblemático em estudos sobre violência institucional. A repercussão também ultrapassou os limites do ativismo político. O massacre se tornou um marco cultural. Livros como Estação Carandiru, do médico Drauzio Varela, trouxeram relatos de dentro das celas, humanizando presos que antes eram vistos apenas como números ou estereótipos. A adaptação cinematográfica dirigida por Hector Babenco em 2003 levou essa história para o mundo, mostrando a complexidade do sistema prisional brasileiro para milhões de espectadores. No entanto, mesmo com toda a exposição, poucas mudanças concretas aconteceram no sistema prisional logo após o massacre. As prisões continuaram superlotadas, com estruturas precárias e controle muitas vezes mais nas mãos de facções criminosas do que do próprio Estado. Essa ausência de reformas profundas alimentou um ciclo de violência que, anos mais tarde, se manifestaria em rebeliões sangrentas, como a do Complexo do Curado e a série de massacres de Manaus e Boa Vista em 2017. O próprio complexo penitenciário do Carandiru acabou sendo demolido entre 2002 e 2005, dando lugar ao Parque da Juventude. A decisão foi vista por alguns como um ato simbólico de reconstrução e recomeço, mas também criticada por outros como uma tentativa de apagar a memória do que aconteceu. Para muitos sobreviventes e familiares das vítimas, o espaço deveria ter abrigado um memorial permanente em homenagem aos mortos, para que a história não fosse esquecida. Hoje, mais de 3 décadas depois, o massacre do Carandiru ainda é lembrado como um dos maiores massacres já ocorridos dentro de um presídio em todo o mundo.